Salve nerds! Jairo Alves de volta com mais uma dica de livro aqui do canal História Nerd. Hoje vamos trazer um livro de divulgação científica, um livro muito bom, faz um panorama da evolução do conhecimento, da evolução da ciência ao longo do desenvolvimento da nossa espécie. Então fica ligado. E é isso aí, pessoal. O livro que a gente vai trazer hoje é esse aqui, ó, De Primatas a Astronautas. A jornada do homem em busca do conhecimento. Esse livro é muito bom, dividido em 3 partes, né? Ele vai falar aqui a primeira parte, milhões de anos, como se deu a evolução da nossa espécie, de seres bem mais primitivos até chegar à nossa espécie, a primeira parte. Segunda parte, ele já vai falar mais milhares de anos já próximo, já quando a nossa espécie surge, o Homo sapiens, e a parte final ele já vai falar aqui de centenas de anos, né? Já as descobertas científicas, os principais cientistas aqui, tudo que vem relacionado à ciência nos últimos 100 anos. Muito bom livro, muito bom esse livro aqui, viu? Estava lendo ele, fazendo a resenha, demorei um pouco para fazer porque ele traz muitos assuntos, um livro muito bom. Essa edição aqui é uma edição de 2015, essa edição aqui. Ele tem pouco mais de 352 páginas, livro, rapidinho você lê esse livro aqui, muito bom. E não esquece, né? Curte o vídeo aqui, deixa uma curtida aqui para o YouTube ver que a gente que o pessoal está gostando dos nossos vídeos, compartilha o nosso conteúdo com amigos, peça para os amigos fazer a inscrição no canal, que é para o canal crescer e ganhar mais relevância aqui na plataforma, ok? Então é isso aí, então vamos lá. A primeira parte do livro, ele traz aqui milhões de anos de evolução, muito interessante aqui. Pelo que a gente vê aqui, que ele foi estudado aqui, vem o que vem sendo trazido em outros livros, né, como o livro Sapiens, né, que quando os dinossauros foram extintos, há 66 milhões de anos, né, até então o animal que deu origem à nossa espécie era um animal que parecia um rato, um pequeno mamífero, né, peludo, com uma grande cauda, parecendo um rato mesmo. Ele foi o animal que os cientistas dizem que deu origem à nossa espécie, né? Lá a nossa tataravó, esse animal, ele na época dos dinossauros, ele não tinha muita chance de sobrevivência, né? Porque ele era facilmente predado, né? Pelos dinossauros carnívoros, né? E outros animais. Então, quando houve o meteoro, né? Bateu na Terra e houve a extinção dos dinossauros, ele desencadeou todo um processo de fenômenos aí que acabou extinguindo os grandes animais. Aí, para os grandes animais, para os dinossauros, isso não foi bom, mas para a nossa espécie, né, para o nosso ancestral lá, que é um mamíferozinho, pequenozinho, parecido com um rato, isso foi bom porque criou as condições para ele se desenvolver, né? Para ele se desenvolver, para ele conseguir procriar, porque vários predadores naturais foram extintos, né? Então isso aí foi aproximadamente entre 60 a 66 milhões de anos. 66 milhões de anos a 60 milhões de anos, arredondando para ficar mais fácil, né? 60 milhões de anos, a gente está falando de milhões de anos, ou seja, durou um processo que durou de milhões de anos, né? De 60 milhões de anos até mais recentemente, para que surgisse algo que fosse parecido, né, com símio ou com ser humano, né? Então, já mais recente, já há 2 a 4 milhões de anos, né, nós já vamos ter um animal já mais próximo, né, da gente, ainda não próximo da nossa espécie, ainda não seres humanos ainda, sapiens, né, da nossa espécie, Homo sapiens, mas já parecido com a nossa espécie, bem diferente daquele animal que eu falei lá atrás, há 60 milhões de anos, mas já mais próximo, né, já dos símios, né, dos macacos e dos seres humanos, né. Isso por volta de 3 a 4 milhões de anos. E aí esse animal que é mais próximo da gente, dos macacos, mas bem distante daquele outro animal que eu falei, e né, foi encontrado aí na década de 70, um fóssil desse animal, que era um Australopithecus, né? O Australopithecus, né, muito conhecido aí a história da Lucy, né? O fóssil que foi encontrado foi dado o nome de Lucy, né? Então esse animal aí é o que está mais que a gente já encontrou assim, que está mais próximo, né, de ter sido um animal que deu origem, né, que foi desencadeando uma série de evoluções até chegar à nossa espécie, né? Então teve os Australopithecus, depois dele a gente teve o Homo habilis e o Homo erectus, e a nossa espécie Sapiens vai surgir logo após o Homo erectus, né?
Quando surge a nossa espécie, os sapiens, aí posteriormente vai ter a subdivisão que é a nossa espécie atual, que é o sapiens sapiens. Ou seja, durou milhões de anos para que a nossa espécie evoluísse, né? Desde lá de quando começou a história ali, eu costumo dizer assim, que a história da humanidade começou com o fim dos dinossauros, né? Porque quando os dinossauros foram extintos, criaram as condições para que a nossa espécie pudesse evoluir, né? Sem predadores, né? Porque, como eu já falei quando eu falei do livro lá do Sapiens, o ser humano ele é muito frágil na natureza, né? Nós não temos garras, nós não temos presa, então é um animal que facilmente é predado, né? Facilmente é predado na natureza, né? Então a primeira parte do livro traz essa questão aí de milhões de anos de evolução, né? Do animal mais primitivo até o mais próximo da gente. E a segunda parte já vai falar de milhares de anos, né? Já vai falar de milhares de anos, né? Que é justamente quando vai surgir ali por volta de 200 mil anos atrás a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens. E aí vai ter esse processo, vai surgir a nossa espécie, mas quando o ser humano surge, a nossa espécie, tem outras espécies de seres humanos na Terra, né? Outras espécies de seres humanos. E a nossa espécie ela não se destaca, né? Há 200 mil anos atrás ela não se destaca muito de outras espécies, né? E de outros animais, né? Ainda é muito primitiva, ainda é muito arcaica ainda, né? Só depois ali por volta ali de 50 mil anos é que ocorre a revolução cognitiva e aí é que o ser humano começa realmente a começar a abstrair, a começar a questionar, né? Uma coisa que o autor fala muito aqui, uma coisa própria da nossa espécie, que a gente questiona, né? Te pergunta, te reflete sobre o porquê das coisas, né? O porquê da origem das coisas, né? O ser humano olha para o céu, vê as estrelas e questiona o que é aquilo, olha para o céu, o que é aquilo, né? Então o ser humano tem esse instinto de estar questionando, né? De estar querendo saber a origem das coisas. E é isso que difere, né? Principalmente o que difere o ser humano, a nossa espécie Homo sapiens de outras espécies, né? Outras espécies, por exemplo, de símios, né? Outras espécies de animais, né? E aí, só nos últimos 10 mil anos, né? Muito interessante isso aqui, porque como eu falei antes, né? De 3 a 4 milhões de anos, os ancestrais da gente, a nossa espécie, a gente passou milhões de anos batendo em pedra, né? Quebrando. O mais moderno que a gente conseguia fazer, o mais moderno, o mais tecnológico que a gente conseguia fazer era bater uma pedra na outra, quebrar e fazer uma lasca de pedra, né? E dessa lasca de pedra a gente conseguia fazer para utilizar em ter várias utilidades, né? Usar para fazer roupa, para furar, para costurar, fazia ossos, fazia agulhas, né? Um pedaço de osso. Então isso aí, esses instrumentos hoje é bem arcaico, mas para a época representava uma evolução muito grande, né? Então nossa espécie passou milhões de anos aí, passou mais de 1 milhão de anos, quase 2 milhões de anos, fazendo os mesmos instrumentos, né? Batendo em pedra, fazendo pedra lascada, para poder fazer roupa, para poder trinchar a carne, tirar a carne das presas dos animais que era predado, né? E isso aí foi se acelerando, e isso deixa muito claro, o autor deixa claro aqui no livro, essa evolução desse processo de conhecimento, né? Como o ser humano ele foi acumulando conhecimento, como isso foi se acelerando, né? A gente passou mais de 1 milhão de anos fazendo o mesmo instrumento, batendo em pedras, e aquelas pedras lascadas que eram utilizadas para fazer as ferramentas que eram necessárias para a sobrevivência, né, dos nossos ancestrais, né? Milhões de anos, depois caiu aqui para milhares de anos, e tudo que a gente conhece, isso é muito interessante, para você ver, nossa espécie surgiu há 200 mil anos, a Sapiens sapiens, né? E só nos últimos 10 mil anos foi que tudo que a gente conhece surgiu, né? Religião, Estado, governos, a escrita, a fala, a sociedade, tudo que a gente conhece, tudo que tem hoje, ou se iniciou, teve a sua origem de 10 mil anos para cá, né? Ou foi criado, teve a sua origem há 10 mil anos para cá. Então, tudo que a gente, para você ver como o processo foi longo, né? Durou milhões de anos, depois até a nossa espécie surgir, durou 200 mil anos, e só nos últimos 10 mil anos foi que a gente conseguiu realmente domar, né? Levou 10 mil anos aí para a gente conseguir domar ali formas de produzir alimento, né? Agricultura, criar escrita, criar matemática, criar ciência, né? Nessa época aqui, 6 mil, 7 mil anos, quando surgiu as primeiras cidades, foi quando o homem começou a criar as raízes da ciência que a gente tem hoje, né? Da matemática, da física, tudo que surgiu ali, lá atrás, os conceitos básicos surgiram ali, né? E aí ele fala aqui dos gregos, né? Ele fala que os gregos, né, foram os primeiros cientistas, né? Os filósofos, né?
fizeram a base para que os cientistas mais modernos agora, há 300 mil anos, né, já quando já vai ter o Renascimento, já posterior à Idade Média, nós vamos ter, de fato, a ciência, né, o surgimento ali da ciência que a gente conhece hoje. Né? Vai começar ali há 200, 300 anos atrás, e aí os cientistas vão começar a desenvolver uma série de conhecimentos que vão desembocar na ciência que a gente tem hoje. Né? E aí na terceira parte aqui, ele fala justamente disso, né? E aí ele vai contar a história de grandes cientistas, né, que se destacaram ao longo da história. E aí ele vai falar um pouco do Galileu, do Leonardo da Vinci, fala um pouco do Copérnico, do Darwin, do Charles Darwin, entre outros, né? Então ele dá uma aprofundada boa na história deles, né? E eu achei interessante que mostra justamente o que, como eles quebraram paradigmas, né? Como foi difícil para eles trazer novas visões, novas percepções e ir contra o sistema que estava sendo estabelecido, né? Porque enquanto os gregos lá na antiguidade, há 300, 400 anos antes de Cristo, criaram as bases para toda uma filosofia, para todo um conhecimento, mas houve algumas coisas que foi criada lá, que ele fala do Aristóteles, né? O Aristóteles criou alguns pensamentos, alguns conceitos que perdurou durante toda a Idade Média, né? A igreja adotou algum desses preceitos dele e durou toda a Idade Média, né? Se tornou um dogma, né? E esses cientistas que surgiram há 200 anos, 300 anos atrás, tiveram que quebrar esses paradigmas aí, né? E foi muito difícil, né? Muitos foram aí mortos, né? Você teve o Giordano Bruno aí, que levantou a possibilidade de existência fora da Terra, ele foi queimado, né? Foi queimado vivo, o Giordano Bruno. Entre outros aí, né? Então tá aí, um livro muito bom de divulgação científica, eu recomendo muito a leitura dele, juntamente com o livro Sapiens, né? Que são um livro muito bom. Logo a gente vai estar trazendo outros livros aí, né? Logo a gente vai estar trazendo outros livros aqui no canal. Curte o vídeo, compartilha com amigos, né? Deixa aí nos comentários aí embaixo aí do vídeo se você já leu esse livro aqui, ou então deixa uma dica aí de um livro de divulgação científica, né? Que você considere que seja legal, né? E logo nós vamos estar trazendo outra dica de leitura aqui do canal. Então é isso aí, até a próxima.